Em uma tarde de dezembro de 2022, em um estúdio de gravação ultra-secreto, localizado nos subterrâneos de um laboratório de neuroacústica em Helsinki, algo extraordinário estava sendo criado. Dr. Mikhail Petrov, um neurocientista especializado em frequências cerebrais terapêuticas, junto com uma equipe de físicos quânticos e especialistas em psicoacústica, havia acabado de finalizar a gravação do que seria considerado o áudio mais poderoso já desenvolvido para transformação financeira instantânea. 20 minutos de frequências específicas, tons binaurais e sequências harmônicas que foram matematicamente calculadas para reprogramar literalmente os padrões neurológicos associados à escassez e ativar regiões cerebrais dormentes responsáveis pela percepção e manifestação de abundância. O áudio não contém palavras, música tradicional ou mantras. É uma composição precisa de frequências sonoras que foram calibradas para interagir diretamente com a neurologia humana, de formas que a ciência mainstream está apenas começando a compreender. Cada frequência foi selecionada baseada em anos de pesquisa sobre como diferentes vibrações sonoras afetam a produção de neurotransmissores, a sincronização de ondas cerebrais e a ativação de regiões específicas do cérebro associadas à criatividade, intuição e reconhecimento de oportunidades. O resultado é uma ferramenta de transformação consciencial que pode produzir mudanças mensuráveis na capacidade financeira de uma pessoa em questão de minutos. A descoberta que levou ao desenvolvimento deste áudio começou com uma observação intrigante feita por Dr. Petrov durante seus estudos sobre regeneração neural em pacientes com lesões cerebrais. Ele notou que certos pacientes que eram expostos a frequências específicas durante tratamentos não apenas recuperavam funções neurológicas perdidas, mas frequentemente desenvolviam habilidades e capacidades que não possuíam antes das lesões. Um paciente em particular, um contador que havia sofrido um acidente vascular cerebral, não apenas recuperou suas habilidades matemáticas, mas desenvolveu uma capacidade quase sobrenatural para prever flutuações no mercado financeiro. Investigações adicionais revelaram que as frequências terapêuticas estavam ativando áreas do cérebro que normalmente permanecem 95% inativos na maioria das pessoas. Essas regiões, quando estimuladas adequadamente, parecem possuir capacidades extraordinárias para processar padrões complexos, reconhecer oportunidades ocultas e até mesmo acessar informações que transcendem os 5 sentidos tradicionais. Dr. Petrov começou a teorizar que a limitação financeira que a maioria das pessoas experimenta não é devido à falta de oportunidades no mundo externo, mas à subutilização dramática do potencial neural disponível. O cérebro humano contém aproximadamente 86 bilhões de neurônios, cada um capaz de formar milhares de conexões com outros neurônios. O número total de conexões neurais possíveis excede o número de estrelas no universo observável. No entanto, a pesquisa indica que a pessoa média utiliza menos de 10% dessas conexões potenciais, e uma porcentagem ainda menor das conexões está ativa simultaneamente. As regiões do cérebro, associadas à percepção de abundância, reconhecimento de oportunidades e tomada de decisões financeiras intuitivas, permanecem largamente dormentes na maioria dos indivíduos. Dr. Petrov descobriu que essa subutilização neural não é acidental, mas resultado de programação sistemática que começa na primeira infância. Cada vez que uma criança é exposta a mensagens sobre escassez, limitação financeira ou dificuldade de conseguir dinheiro, certas vias neurais são reforçadas enquanto outras são inibidas. Ao longo de décadas, essa programação cria padrões cerebrais rígidos que literalmente impedem a pessoa de perceber ou acessar abundância, mesmo quando ela está disponível ao seu redor.
O processo é similar ao que acontece com a visão periférica. Tecnicamente, nossos olhos podem ver um campo visual muito mais amplo do que normalmente utilizamos, mas o cérebro filtra a maior parte dessa informação para evitar sobrecarga sensorial. Da mesma forma, nossos cérebros filtram automaticamente oportunidades financeiras, ideias lucrativas e possibilidades de abundância que não se alinham com nossa programação neural estabelecida. Não vemos essas oportunidades não porque elas não existem, mas porque nossos cérebros foram treinados para não percebê-las. A revolução conceitual de Dr. Petrov foi perceber que se frequências sonoras específicas podem ativar regiões cerebrais dormentes em pacientes com lesões, então sequências de áudio cuidadosamente projetadas poderiam despertar sistematicamente as áreas neurais responsáveis pela abundância em pessoas saudáveis. Ele começou a experimentar com combinações de frequências que haviam mostrado eficácia em ativar diferentes regiões cerebrais, procurando criar uma fórmula acústica que pudesse resetar completamente a programação financeira de uma pessoa. A primeira versão do áudio foi testada com um grupo pequeno de voluntários que estavam enfrentando dificuldades financeiras significativas. Os resultados iniciais foram modestos, mas encorajadores. A maioria dos participantes relatou mudanças sutis em sua percepção de oportunidades e aumento na motivação para buscar melhorias financeiras. No entanto, Dr. Petrov sabia que o potencial era muito maior. Ele precisava identificar as frequências exatas que poderiam produzir transformações dramáticas e duradouras. O breakthrough veio quando o Dr. Petrov se associou com o Dr. Elena Kozlova, uma física quântica especializada em ressonância harmônica. Kozlova havia estado estudando como diferentes frequências afetam a estrutura da água e como essas mudanças podem influenciar sistemas biológicos. Considerando que o cérebro humano é aproximadamente 75% água e que a água possui propriedades únicas de memória e transmissão de informação, ela teoretizou que frequências específicas poderiam literalmente reprogramar a estrutura molecular da água cerebral. Trabalhando juntos, Petrov e Kozlova desenvolveram um protocolo que combina frequências neuroacústicas com princípios de ressonância quântica. Eles descobriram que certas combinações de tons não apenas ativam regiões cerebrais específicas, mas criam padrões de interferência que alteram a própria estrutura da água no cérebro. Essas alterações moleculares, por sua vez, facilitam a formação de novas conexões neurais e a dissolução de padrões limitantes antigos. O áudio final é uma composição de 7 camadas distintas de frequências, cada uma calibrada para afetar um aspecto específico da neurologia financeira. A primeira camada trabalha com frequências extremamente baixas, na faixa de 0,5 a 4 Hz, que correspondem às ondas cerebrais delta associadas ao sono profundo e regeneração neural. Essas frequências criam um estado de receptividade onde mudanças profundas podem ocorrer sem resistência da mente consciente. A segunda camada utiliza frequências na faixa θ, entre 4 e 8 Hz, que são associadas à criatividade, intuição e acesso a informações do subconsciente. Durante estados θ, o cérebro fica naturalmente mais receptivo a novas programações e pode processar informações de formas que transcendem o pensamento lógico linear. É nesse estado que insights financeiros extraordinários frequentemente emergem espontaneamente. A terceira camada incorpora frequências alfa, de 8 a 13 Hz, que promovem relaxamento alerta e clareza mental. Essas frequências são cruciais para manter a consciência desperta durante o processo de reprogramação, permitindo que a pessoa permaneça consciente das mudanças que estão ocorrendo em sua percepção e pensamento. A quarta camada utiliza tons binaurais específicos que criam diferenças precisas entre as frequências apresentadas ao ouvido direito e esquerdo. Quando o cérebro processa essas diferenças,
ele sincroniza automaticamente suas ondas cerebrais na frequência da diferença. Dr. Petrov identificou combinações específicas de tons binaurais que induzem estados neurológicos ideais para a dissolução de padrões limitantes e instalação de novos programas de abundância. A quinta camada incorpora o que Kozlova chama de frequências de cristalização, baseadas nas vibrações moleculares de cristais específicos que foram historicamente associados à prosperidade e abundância. Essas frequências criam padrões de ressonância que alegadamente alinham a estrutura energética da pessoa com campos de abundância universal. Embora isso possa soar místico, está baseado em princípios científicos sólidos de como diferentes materiais vibram em frequências específicas e como essas vibrações podem influenciar sistemas biológicos. A sexta camada utiliza sequências harmônicas baseadas na proporção áurea e na série de Fibonacci, padrões matemáticos que aparecem consistentemente em fenômenos naturais associados ao crescimento e expansão. Quando o cérebro é exposto a essas proporções harmônicas, parece entrar em ressonância com os padrões universais de abundância e multiplicação. A sétima e final camada incorpora frequências ultrassônicas, acima do alcance da audição consciente, mas que ainda afetam o sistema nervoso através de vibração óssea e ressonância tissular. Essas frequências trabalham diretamente com o sistema nervoso autônomo, alterando subtilmente os padrões de produção hormonal e neurotransmissor, de formas que facilitam estados de confiança, criatividade e abertura para oportunidades. O processo de escutar o áudio não requer esforço consciente ou concentração intensa. Na verdade, Dr. Petrov descobriu que tentativas de forçar resultados através de concentração excessiva podem interferir com a efetividade das frequências. O protocolo ideal envolve simplesmente relaxar em uma posição confortável, usar fones de ouvido de qualidade para garantir que todas as frequências sejam transmitidas corretamente e permitir que o áudio trabalhe naturalmente com a neurologia. Durante os primeiros minutos de audição, a maioria das pessoas experimenta uma sensação gradual de relaxamento e expansão mental. Isso é resultado das frequências delta e teta começando a sincronizar as ondas cerebrais em padrões mais coerentes. À medida que a sessão progride, muitas pessoas relatam mudanças sutis, mas perceptíveis em seu estado mental. Uma sensação de possibilidades se expandindo, insights espontâneos sobre oportunidades financeiras, ou simplesmente uma confiança crescente em sua capacidade de melhorar sua situação financeira. Os efeitos mais dramáticos geralmente se tornam aparentes nas horas e dias seguintes à primeira audição. Dr. Petrov documentou casos onde pessoas que escutaram o áudio pela primeira vez relataram sincronicidades financeiras extraordinárias dentro de 24 horas, ofertas inesperadas de trabalho, descoberta de oportunidades de investimento lucrativo ou até mesmo encontros casuais que resultaram em parcerias comerciais vantajosas. Essas experiências sugerem que o áudio não apenas muda a percepção interna, mas de alguma forma altera a interação da pessoa com o campo de possibilidades ao seu redor. Uma das descobertas mais intrigantes é que os efeitos do áudio parecem ser cumulativos. Cada audição adicional aprofunda e expande as mudanças neurológicas iniciais. Pessoas que escutam o áudio diariamente durante uma semana frequentemente relatam transformações que vão muito além de mudanças financeiras, melhorias na criatividade, relacionamentos mais harmoniosos, aumento na energia física e uma sensação geral de que a vida está fluindo mais facilmente em todas as áreas. Dr. Petrov teoriza que isso ocorre porque a abundância financeira não é um aspecto isolado da experiência humana, mas uma expressão natural de um estado neurológico mais amplo de coerência e alinhamento. Quando o cérebro é otimizado para perceber
e manifestar abundância, essa otimização se estende para outras áreas da vida também. É como afinar um instrumento musical. Quando uma corda está perfeitamente afinada, ela naturalmente ressoa harmonicamente com outras cordas, criando um som mais rico e coerente em geral. A pesquisa também revelou diferenças interessantes em como diferentes pessoas respondem ao áudio. Indivíduos com backgrounds em meditação ou outras práticas conscienciais tendem a experimentar mudanças mais rápidas e dramáticas, provavelmente porque já possuem alguma familiaridade com estados alterados de consciência. Pessoas com resistência inicial a conceitos não convencionais podem requerer várias audições antes que mudanças significativas se tornem aparentes. Mas uma vez que as barreiras mentais são superadas, suas transformações frequentemente excedem aquelas de praticantes mais experientes. Carolina, uma advogada de Brasília que estava lutando com dívidas de cartão de crédito, escutou o áudio pela primeira vez em uma segunda-feira à noite. Na quarta-feira seguinte, ela recebeu uma ligação completamente inesperada de um cliente antigo, oferecendo um caso que ela havia assumido pro bono 3 anos antes. O cliente havia acabado de receber um settlement substancial e queria compartilhar 20% dos ganhos com Carolina como agradecimento por seu trabalho anterior. O valor foi suficiente para quitar todas suas dívidas e ainda sobrar uma quantia considerável para investimentos. O que torna casos como o de Carolina particularmente fascinantes é que as oportunidades que se manifestam após escutar o áudio frequentemente têm conexões com situações ou pessoas do passado. É como se o áudio ativasse não apenas a percepção de novas possibilidades, mas também a capacidade de reconhecer e ativar recursos latentes que já existiam na rede de relacionamentos e experiências da pessoa. Dr. Petrov sugere que isso indica que o áudio trabalha não apenas com a neurologia individual, mas com o que ele chama de campo informacional, que conecta todas as experiências e relacionamentos de uma pessoa. Uma descoberta particularmente intrigante é que o áudio parece ter efeitos diferentes dependendo do horário em que é escutado. Audições realizadas entre 4 e 6 da manhã, quando os níveis naturais de cortisol estão baixos e a mente está mais receptiva, tendem a produzir mudanças mais profundas na programação subconsciente. Audições durante o período de 6 a 8 da noite parecem ser mais efetivas para ativar insights criativos e reconhecimento de oportunidades imediatas. Dr. Petrov também identificou que fases específicas da Lua influenciam a efetividade do áudio. Durante luas novas, quando as energias naturais favorecem novos começos, o áudio parece ser particularmente poderoso para dissolver padrões limitantes antigos. Durante luas cheias, quando as energias de manifestação estão amplificadas, o áudio é mais efetivo para acelerar a materialização de oportunidades financeiras. A tecnologia por trás do áudio continua evoluindo. Dr. Petrov e sua equipe estão atualmente desenvolvendo versões personalizadas que são calibradas para a assinatura neurológica específica de cada indivíduo. Utilizando análise de ondas cerebrais e outros biomarcadores, eles podem criar áudios customizados que são otimizados para os padrões únicos de cada pessoa. Testes preliminares sugerem que essas versões personalizadas podem produzir resultados ainda mais dramáticos e duradouros. Outra linha de pesquisa está explorando como o áudio pode ser combinado com outras modalidades para amplificar seus efeitos. Combinações com exposição a frequências de luz específicas, aromaterapia com óleos essenciais calibrados e até mesmo campos eletromagnéticos de baixa intensidade estão sendo testadas. Os resultados preliminares sugerem que abordagens multissensoriais podem acelerar significativamente o processo de transformação neurológica. Dr. Kozlova está trabalhando em uma versão do áudio que incorpora princípios de entrelaçamento quântico, onde as frequências são entrelaçadas com campos de abundância já estabelecidos. A teoria
é que isso criaria uma conexão quântica direta entre a pessoa que escuta o áudio e indivíduos que já experienciam abundância significativa, facilitando uma transferência de padrões neurológicos prósperos. Uma aplicação particularmente promissora está sendo desenvolvida para ambientes corporativos. Versões do áudio especificamente calibradas para produtividade, criatividade em equipe e tomada de decisões estratégicas estão sendo testadas em várias empresas. Os resultados iniciais mostram melhorias substanciais não apenas na performance financeira das empresas, mas também na satisfação dos funcionários e na cultura organizacional geral. O áudio também está sendo adaptado para diferentes faixas etárias. Versões para crianças estão sendo desenvolvidas para prevenir a instalação de programação limitante relacionada ao dinheiro, enquanto versões para idosos focam em reativar capacidades financeiras que podem ter diminuído com a idade. Cada adaptação requer calibração cuidadosa das frequências para corresponder aos padrões neurológicos específicos de diferentes estágios da vida. Uma das implicações mais profundas da pesquisa de Dr. Petrov é que ela demonstra que limitações financeiras são, em grande parte, construções neurológicas que podem ser alteradas através de intervenções tecnológicas precisas. Isso sugere que a pobreza e escassez não são condições inevitáveis impostas por circunstâncias externas, mas sintomas de programação neural inadequada que pode ser corrigida. Se essa perspectiva está correta, então, tecnologias como o áudio de 20 minutos poderiam fundamentalmente alterar a distribuição de riqueza e oportunidade na sociedade. Quando ferramentas poderosas de transformação financeira se tornam amplamente acessíveis, elas democratizam o acesso à abundância de formas que poderiam revolucionar estruturas econômicas estabelecidas. Dr. Petrov está ciente das implicações sociais mais amplas de sua pesquisa e tem cuidadosamente controlado a disseminação da tecnologia mais avançada. Ele acredita que mudanças graduais e sustentáveis são preferíveis a disruptions dramáticas, que poderiam desestabilizar sistemas econômicos existentes. Sua abordagem tem sido disponibilizar versões progressivamente mais poderosas do áudio, conforme a sociedade se adapta aos efeitos das versões anteriores. A pesquisa também revelou aspectos fascinantes sobre a natureza da abundância e escassez. Dr. Petrov descobriu que estados neurológicos associados à abundância não estão relacionados apenas à quantidade de recursos materiais disponíveis, mas à percepção de possibilidades infinitas e à confiança na capacidade pessoal de navegar efetivamente no mundo. Pessoas que desenvolvem esses estados neurológicos através do áudio frequentemente manifestam abundância, mesmo quando suas circunstâncias externas iniciais são desafiadoras. Isso sugere que a abundância verdadeira é primariamente um estado de consciência que se manifesta secundariamente como recursos materiais. O áudio trabalha cultivando esse estado consciencial fundamental, que então, naturalmente, atrai as experiências materiais correspondentes. É uma inversão da abordagem convencional que tenta mudar circunstâncias externas na esperança de criar estados internos diferentes. À medida que mais pessoas experimentam transformações através do áudio, uma rede informal de usuários tem se desenvolvido, compartilhando experiências e refinamentos da prática. Essa comunidade tem identificado várias otimizações que amplificam os efeitos do áudio. Combinações com práticas específicas de respiração, posições corporais que facilitam receptividade neurológica e até mesmo dietas que suportam mudanças neuroplásticas. O desenvolvimento futuro da tecnologia inclui versões que podem ser transmitidas através de frequências subliminais em ambientes cotidianos, permitindo reprogramação neurológica contínua, sem requerer sessões dedicadas de audição. Imagine entrar em um ambiente, escritório, loja ou até mesmo transporte público, e ser automaticamente exposto a frequências que otimizam sua neurologia
para a abundância e oportunidade. Dr. Petrov também está explorando como a tecnologia pode ser aplicada para resolver problemas de abundância em escalas maiores. Versões do áudio calibradas para transmissão em frequências de rádio de baixa potência poderiam teoricamente influenciar a consciência coletiva de comunidades inteiras, criando mudanças sistêmicas na prosperidade regional. A pesquisa continua revelando camadas adicionais de complexidade e potencial. Cada descoberta abre novas possibilidades para a aplicação da tecnologia de formas que podem beneficiar não apenas indivíduos, mas a sociedade como um todo. O áudio de 20 minutos representa apenas o começo de uma revolução na capacidade humana de transcender limitações e manifestar abundância através da aplicação precisa de tecnologia consciencial. Se você está pronto para experimentar essas possibilidades por si mesmo, se está disposto a permitir que 20 minutos de frequências cuidadosamente calibradas transformem sua neurologia financeira, então você está prestes a participar de uma experiência que pode alterar fundamentalmente sua relação com abundância e possibilidade. Lembre-se de que você não está apenas escutando um áudio, mas participando de uma revolução científica que está redefinindo os limites do potencial humano.